Durante o primeiro ato de Frances Ha, uma das obras de estreia de Noah Baumbach, a protagonista, Frances, expõe em um monólogo para o espectador que a forma mais fácil de elogiar uma obra ou exibição, caso essa não seja esteticamente ou intelectualmente bela, é classificá-la como sincera, pois a sinceridade é capaz de mascarar qualquer defeito ou a falta de profundidade, ao mesmo tempo que concede uma aura de qualidade e autenticidade para qualquer produto. É difícil falar sobre autenticidade e originalidade em uma época onde a indústria do cinema foi tomada por tantas obras que nada ou pouco tem a oferecer de novo. Mas Noah Baumbach, responsável por Frances Ha, assim como o premiado História de um Casamento, pode se gabar de ser um dos diretores mais promissores e originais dos últimos anos, ao lado de nomes como Sam Levinson e James Gunn. É impossível não reconhecer a atmosfera realista, mas ao mesmo tempo embebida de arte por onde quer que ele transite. E no que tange a Frances Ha, a obra não trata de nada mirabolante ou surreal, é apenas uma obra direta e sincera, no bom sentido da palavra. A trama acompanha Frances, uma jovem adulta, na casa dos 27 anos de idade, que vive na cidade de Nova York, bem no centro cultural do mundo. Mesmo estando cercado pelas mentes mais brilhantes da dança, teatro e jornalismo, Frances ainda assim não descobriu com certeza qual caminho gostaria de tomar dali em diante. Pois mesmo que não admitisse, ainda era muito imatura e idealista. A idade adulta ainda não a havia dado um choque, de fato. Quando é convidada por seu namorado para morar consigo, Frances tem seu primeiro contato com a necessidade de tomar uma decisão, e por ser incapaz de deixar a sua melhor amiga de faculdade, acaba terminando o relacionamento, apenas para ser abandonada quase que logo em seguida, pois Sophie resolve mudar de apartamento para viver em um bairro melhor avaliado, enquanto que Frances se vê obrigada a procurar um novo quarto, pois era incapaz de lidar com o peso do aluguel sozinha, visto que sua carreira como dançarina não havia decolado como esperado. Insatisfeita com o trabalho, com a vida e com quem havia se tornado, Frances entra em uma espiral negativa de más decisões e atitudes reprováveis, pois a personagem se nega a adentrar de cabeça na vida adulta, persistindo com as fantasias e com as memórias dos tempos de faculdade com Sophie. Durante esse período, Frances chega até mesmo a ser classificada como inamorável, pois vinha desesperadamente abraçar os traços mais autênticos e duvidosos de sua personalidade, em uma tentativa de aprovação própria, enquanto que isso afastava todos ao seu redor, inclusive seus melhores amigos, que continuavam a seguir em frente com suas vidas, e principalmente com as responsabilidades da vida adulta, enquanto que Frances persistia em seus sonhos da adolescência. É nesse ponto que fica mais explícito a discrepância na visão de mundo entre Frances e os demais personagens de sua idade, pois enquanto todos ali já lidavam com filhos, relacionamentos sérios, hipotecas e negócios, a personagem se recusava a aceitar qualquer responsabilidade maior do que precisava para viver. Desesperada para manter todos à sua volta, Frances passa a tomar decisões ainda mais estúpidas para chamar a atenção, e é somente quando se vê totalmente sozinha que percebe a necessidade de crescer e aceitar as mudanças da vida, pois a vida adulta poderia ser assustadora, mas ela precisava ser encarada de frente. Uma comparação que é feita durante todo o tempo da trama acerca da personagem, e por vezes a deixa até mesmo desconfortável, é o fato que todos percebem que Frances é velha, se aproxima dos 30 anos, mas ainda assim não demonstra ter uma personalidade condizente com a idade. Mais do que simples imaturidade, a personagem transparece negação, pois não aceita o fato de que precisa lidar cada vez mais com as responsabilidades e problemas. As noites que passava na companhia de Sophie são um bom exemplo de como a protagonista insistia em viver um mundo de fantasias e memórias com a sua melhor amiga, mesmo que essa sequer estivesse mais ao seu lado, apenas porque negar a verdade era mais fácil do que aceitar. Frances sofre para se encaixar no mundo real, pois como fica claro logo a princípio, é uma clássica idealista que simplesmente não aceita e ou entende os mecanismos que realmente regem o mundo real. Seu correr entre as ruas de Nova York, a forma como fala de amor e sobre seus sonhos, deixam transparecer que dentro da personagem ainda existe uma vontade quase ingênua de que as coisas fossem diferentes. E que em algum momento fossem se resolver por conta própria. Mas enquanto está vivendo, Frances apenas vê a companhia de dança lhe oferecer menos trabalhos, o que a obriga a começar a trabalhar em outras áreas, nos finais de semana, pois chega um momento em que a personagem sequer consegue pagar o aluguel, o que lentamente vai quebrando esse idealismo, de forma cruel. O idealismo não é apontado como algo negativo em si pela trama, mas apenas prejudicial no caso de Frances, pois estava impedindo de viver a vida real com plenitude. Em um primeiro momento, a obra tende a apontar a causa das ações impulsivas de Frances como mera consequência de uma imaturidade muito grande para lidar com os próprios problemas. Entretanto, conforme avança, a trama mostra que não se trata de mera imaturidade, mas sim da recusa em adentrar na idade adulta. Adentrar na idade adulta e aceitar todos os seus prós e contras era o mesmo que sacrificar todo o seu idealismo e sonhos, admitindo que esses jamais se realizariam.
A viagem que a personagem faz para Paris, em um final de semana, de forma totalmente impulsiva e sem sequer ter dinheiro para arcar com as despesas, parte exatamente dessa recusa em deixar seus sonhos morrerem, pois a protagonista queria viver o amor e a arte, e considerava que Paris poderia lhe proporcionar isso, enquanto que na realidade apenas lhe proporcionou solidão. Essa recusa também é a razão pela qual Frances se recusa a aceitar o emprego como consultora na companhia, pois mesmo tendo um salário mais alto e maior reconhecimento, trabalhar na área administrativa significaria o fim de sua carreira como dançarina, ao menos como atividade principal, o que Frances se recusava a fazer. Esse embate entre o idealismo, uma vida planejada e digna de contos de fadas, com a realidade como ela é, vai tomando toda a trama, com Frances postergando a decisão até o momento onde a realidade novamente bate em sua porta, a obrigando a escolher. Quando está bêbada, a personagem discorre para seus colegas que gostaria de encontrar um amor de uma forma única, construir um mundo completamente à parte e que somente ela e seu cara metade poderiam compreender. Na visão da protagonista, essa visão de amor se realizaria com um namorado. Contudo, em dado momento da trama, fica explícito que Frances já havia encontrado o amor que tanto procurava na companhia de Sophie, a melhor amiga que sempre lutou tanto para ter por perto, e que também havia se afastado com seu comportamento inconsequente e impulsivo. Da mesma forma, mesmo lutando para continuar a ser uma dançarina na companhia, foi apenas quando aceitou o emprego como consultora que Frances conseguiu colocar em prática toda a sua criatividade, pois não demorou para que começasse a escrever e dirigir suas próprias coreografias, um caminho que não esperava trilhar no início, mas que se sentiu tão confortável quanto. No fim, a realidade não era tão bela e confortável quanto Frances e seu idealismo esperavam, mas quando finalmente aceitou a vida como era e se permitiu fazer as adaptações necessárias para tal, Frances também percebeu que podia encontrar valor e beleza, mesmo onde não estava procurando. Ela nunca se tornaria uma dançarina famosa ou se casaria com Sophie, pois a trama chega a sugerir que havia um certo interesse por parte da protagonista. Entretanto, ainda assim Frances havia encontrado o reconhecimento e a felicidade, de formas distintas, mas igualmente satisfatórias e belas. Na cena final, enquanto Frances preenche o seu cartão para sua mais nova caixa de correio em seu apartamento, mais do que demonstrar as realizações e conquistas da personagem, a tomada também serve para demonstrar um significado muito mais profundo. A conquista da vida adulta por Frances, que mesmo ainda enfrentando certos problemas e dificuldades, finalmente havia voltado ao controle e assumindo o protagonismo de sua vida, voltando a ser quem realmente era. A personagem finalmente havia aceitado que tinha que lidar com a realidade, mudar aquilo que podia e aceitar o que era imutável. A vida a havia dado muitas oportunidades por muito tempo, e a personagem sempre havia se recusado a enxergar a beleza dessas oportunidades, apenas porque diferiam daquilo que havia idealizado no passado. Apenas quando aceitou fazer as concessões que a vida requer, é que Frances aprendeu o valor da maturidade e o preço da vida adulta, que pode ser de fato brutal, mas também dotada de liberdade e oportunidades. Mais do que uma obra cult, Frances Ha também é uma obra sincera, sem maquiagens, exageros ou maquinações. Apenas a entrada na vida adulta, como de fato ela é, cheia de incertezas e inseguranças, mas também cheia de oportunidades e caminhos. A Odisseia de Frances é a odisseia de uma garota comum que precisa deixar o idealismo tão típico e característico da adolescência para aceitar a dolorosa verdade da vida real. Mas mesmo que o choque a faça negar essa mudança, perceber que não vive em um conto de fadas também a faz perceber que, mesmo que a realidade não seja de toda bela, ela também está longe de ser de toda ruim.